A gente está na temporada de divulgação do quarto trimestre de 2019 das empresas listadas na Bolsa de Valores e como não poderia ser diferente, o Bradesco, que é uma empresa com capital aberto listado na Bolsa, divulgou o resultado do quarto trimestre e, portanto, o fechamento de 2019. Nesse vídeo eu quero conversar com você a respeito dos números do Bradesco para você entender o que está por trás do lucro bilionário do Bradesco de quase 26 bilhões de reais. Antes da gente começar, eu quero primeiro deixar uma coisa muito clara. Eu não estou aqui para ser advogado do Bradesco, para defender o Bradesco. Eu, sim, tenho as minhas críticas ao sistema bancário do jeito que ele é hoje, mas a gente precisa sim analisar os fatos e os números como eles de fato são, beleza? E para a gente começar, antes da gente falar de número, eu quero te fazer uma pergunta e eu gostaria que você refletisse sobre ela de uma maneira bastante honesta. A pergunta é a seguinte: imagina que você ganhou, ganhou na Mega Sena, ganhou de herança, uma quantia de 300 milhões de reais. 300 milhões de reais. Eu queria te perguntar o seguinte: o que você faria com essa grana? E aí, eu gostaria que você refletisse da maneira mais sincera possível. E a reflexão é, eu não sei se é o teu caso, mas a maioria das pessoas talvez diria algo parecido como: ora, eu investiria essa grana em algum produto de investimento e esse produto de investimento certamente ia me trazer uma rentabilidade razoável e eu ia conseguir viver de renda aí tranquilo, sem preocupação com emprego ou coisa dessa natureza. Outras pessoas diriam algo parecido, mas teriam, por exemplo, o objetivo de mudar do Brasil e ir para outros países mais desenvolvidos. Outras, inicialmente, pensariam apenas em, vou fazer um intercâmbio, ficar um tempo fora e etc. Eu acredito que um número bem pequeno talvez diria algo como: olha, eu vou pegar essa grana e vou abrir uma empresa, porque eu acredito que se eu abrir uma empresa eu vou poder não só ganhar mais dinheiro, como também contribuir aí socio e economicamente com o nosso país. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente está falando de lucro de uma empresa, a gente não pode olhar pura e simplesmente pelo valor absoluto que ela teve de lucro e ignorar o que está por trás disso. E reforço, eu não estou aqui para defender o Bradesco, eu estou aqui para analisar os números frios, como eles de fato são, e também fazer um paralelo com o comportamento da nossa sociedade, porque hoje no Brasil é lugar comum as pessoas criticarem o lucro dos bancos. As pessoas criticam, como que pode? Mas essas mesmas pessoas que criticam, muito provavelmente, se recebessem uma grana dessa, seriam pessoas que não iam gerar valor para a vida de ninguém e iam viver de renda. Então eu estou trazendo esta reflexão para a gente entender que o que está por trás de uma empresa é muito mais do que o lucro, e normalmente a pessoa que critica esse tipo de empresa, esse tipo de lucro, é uma pessoa que não entende o que está por trás e, se tivesse um patrimônio, que é importante a gente falar sobre patrimônio, usaria esse patrimônio apenas e tão somente em benefício próprio. A gente vai entender esse lance de patrimônio quando a gente analisar os números, certo? Agora, para a gente analisar os números do Bradesco, eu vou lá para a tela do meu computador compartilhar com você algumas coisas bastante importantes que eu tirei lá do RI. Vamos lá. Bom, então vamos lá entender o que está por trás desse lucro bilionário do Bradescão, certo? Olha só, essas informações que eu vou compartilhar são informações públicas. Eu tirei do site de relações com investidores do Bradesco, que é bradescori.com.br. Qualquer pessoa tem acesso, só você ir lá e consultar também, certo? Então, a primeira coisa que, claro, nos chama atenção é esse lucro que eu estou colocando aqui de 25,9 bilhões de reais. Então, eu quero que você vá me acompanhando e eu vou riscando aquilo que eu quero destacar para você entender o que está por trás disso. Tudo bem? Então, não basta a gente olhar para 25,9 bilhões e achar que, meu Deus, que absurdo uma empresa ter esse lucro, certo? Vamos conversar sobre isso. Olha só, primeira coisa que eu quero chamar a atenção para este número é: o lucro está aqui, 25,8, certo? Bilhões, que arredondando dá 25,9, mas é importante, a gente tem de olhar principalmente para este cara aqui, ó, que é o patrimônio líquido da companhia. O patrimônio líquido da companhia representa, de uma forma muito simples, aquilo que a empresa tem de patrimônio. É importante a gente olhar para esse número
antes de falar sobre o lucro, porque o lucro está relacionado ao tamanho do patrimônio, certo? Então, o Bradesco hoje tem um patrimônio de 133 bilhões de reais. Mas vamos avançar aqui com a nossa avaliação. Olha só, algumas coisas que eu quero chamar a atenção. Primeiro, despesas de pessoal, tá? Ou seja, que o Bradesco gastou com o teu pessoal ao longo de 2019. 21,767, ou seja, quase 22 bilhões de reais com salários, com PLR, etc, etc. E aqui vem uma coisa bastante importante, né? O Bradesco tem aproximadamente 100 mil colaboradores, um pouco menos do que isso, a gente vai ver inclusive nesse número que eu separei. E quando o Bradesco tem 100 mil colaboradores e esses colaboradores têm os seus respectivos salários, têm os seus respectivos planos de saúde, tem lá o seu auxílio creche, que normalmente é um benefício que uma empresa dessa tem, tudo isso são recursos que entram na economia. Porque pensa aqui comigo, olha só, uma família, ou uma funcionária ou um funcionário do Bradesco que tem lá o auxílio creche para filhos de até 7 anos. Faz sentido que este funcionário, ao receber este auxílio creche, coloca a criança em uma escola particular e aí vai pagar a mensalidade. E porque este funcionário paga a mensalidade, essa escola contrata um professor, porque essa escola passa a ter demanda e assim a economia vai girando. Então, à medida que essa galera vai consumir, porque essa galera que trabalha no Bradesco, claro, consome, né? Eles não vivem numa bolha, beleza? Então é importante entender. São 21 bilhões de reais que entraram na economia só com o pessoal de lá. A gente vai falar aqui sobre outras despesas administrativas que eu vou destrinchar um pouco mais para frente, que dá 21,407. Daqui a pouco eu vou destrinchar isso. Mas olha aqui, a gente vai falar primeiro sobre despesas tributárias. Despesas tributárias, a gente coloca aqui 7,3 bilhões de reais que foram pagos ao governo. Calma, não acabou. Porque se a gente olhar aqui embaixo, tem imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido de 10 bilhões de reais que foram pagos. Então, se a gente somar esses dois caras aqui, ó, a gente vai ter quase que 18 bilhões de reais que foram pagos ao longo de 2019 em impostos. Então é importante, olha só, o banco teve um lucro expressivo em números absolutos? Claro que sim, mas o banco, só que, por enquanto, o que eu disse? Que ele pagou 21 bilhões de reais em salários, ele pagou 18 bilhões de reais em impostos e tem despesas administrativas aqui que deu 21, mas a gente vai discutir isso num dos próximos slides. Então, a gente precisa sempre, ao olhar o resultado de uma empresa, pelo amor de Deus, não olha só o número, porque aquele número ali não quer dizer nada, absolutamente nada. Vamos pro próximo. Aqui a gente vai falar sobre as despesas administrativas abertas, né? Então, olha só, eu disse lá no slide anterior que ela pagou 21,4. E aí, para a gente fazer uma análise bem justa, eu estou separando aqui só aquilo que eventualmente representa a contratação de algum serviço e, portanto, se tem a contratação de algum serviço, o Bradesco remunerou alguma empresa e essa empresa, por sua vez, inevitavelmente precisou contratar gente para executar esse serviço, certo? Então, eu coloquei aqui, ó, serviços de terceiros. Eu não vou colocar depreciação e amortização, porque isso aqui é uma despesa contábil. Então, a gente vai falar aqui sobre processamento de dados, propaganda e publicidade, comunicação, manutenção e conservação de bens, aluguéis, serviços do sistema financeiro, transportes, segurança e vigilância, água, viagens e materiais. Tudo isso aqui eu vou selecionar e os valores estão aqui. Tá? Eu só vou tirar esse e a gente vai somar esses caras aqui. Eu já fiz a conta e somando isso aqui dá 17,199. Em outras palavras, além dos 20 e tantos bilhões de reais que foram pagos aos seus colaboradores, o Bradesco pagou para eventuais fornecedores de serviços quaisquer 17,199, quase 17,2
bilhões de reais. E aí, mais uma vez, quando a gente está falando desta prestação de serviço, a gente precisa pensar além. Então, eu vou pegar aqui, transportes, tá? Transporte a gente pode colocar aqui os carros fortes lá das empresas que recolhem dinheiro das agências. Cara, quando a gente está falando de carro forte, a gente não está falando só do carro forte, a gente está falando do motorista do carro forte, do segurança do carro forte, da empresa que fornece combustível para o carro forte, da empresa que fornece manutenção para o carro forte. Então, existe toda uma cadeia econômica por trás disso, que a gente não pode ignorar, a menos que a gente queira simplesmente confirmar uma narrativa que a gente já tem, tá? Mas se a gente quiser ser honesto com a nossa análise, a gente não pode ignorar isso. Tudo bem? Agora, eu quero falar sobre uma outra coisa, que é sobre a operação em si do banco. Essa aqui é a carteira de crédito que o Bradesco tem de crédito rodando na economia, 6,4 bilhões de reais. 6,4 bilhões de reais. E aí eu nem vou colocar tudo, a gente vai só separar algumas coisas. Primeiro, crédito de pessoa jurídica. Quando uma empresa toma dinheiro emprestado, ela está tomando dinheiro emprestado para investir no seu negócio. Ou seja, ela está tomando dinheiro emprestado para aumentar a fábrica, para comprar mais produto dos seus fornecedores, para reformar, para contratar mais gente, para investir em tecnologia. E isso naturalmente envolve muitos processos e muitas fases da economia. Sacou? Então é importante a gente olhar para isso, que o crédito viabiliza muitos negócios. Eu, como já falei, eu tenho sim críticas às vezes o spread é muito alto? Mas calma, a gente não vai simplesmente porque o spread é alto, porque a cobrança de taxa de juros é alto, simplesmente olhar para confirmar minha narrativa e sair atirando pedra para tudo quanto é lado, tá bom? Então é importante. Olha só, pessoa física, 232 bi. Se a gente falar aqui, por exemplo, sobre financiamento imobiliário, se a gente falar aqui sobre CDC e leasing de veículos, olha só, CDC e leasing de veículos, 28 bilhões de reais. A gente sabe que a indústria automotiva é uma das indústrias que mais emprega nesse país. Aí tem um banco que empresta dinheiro para uma pessoa e essa pessoa vai comprar carro. Se essa pessoa compra carro, a indústria automotiva tem demanda. E se a indústria automotiva tem demanda, ela vai empregar gente. Então, pelo amor de Deus, vamos olhar as coisas além do que algumas pessoas querem vender, beleza? Então é importante a gente olhar para isso. Aí eu trouxe aqui a evolução, que é importante a gente olhar para isso. Ó, quadro de funcionários, ele diminuiu um pouco, diminuiu o número de agências, o que é um número significativo, é importante. E diga-se de passagem, é uma tendência dos grandes bancos diminuir funcionário, diminuir agência. Mas aí tem gente que acha que é um absurdo. Como assim? O banco vai fechar a agência, vai mandar a gente embora. Que história é essa? Bom, peraí. A gente precisa entender que nós estamos vivendo em um momento que a tecnologia está mudando muita coisa. Está transformando alguns empregos. Veja bem, você está assistindo este vídeo através do YouTube. E o simples fato de ter a tecnologia chamada YouTube gerou milhares, para não dizer milhões de emprego ao longo do mundo, de videomakers, editores e etc, e etc. Então é importante a gente entender isso. Além do mais, é importante a gente olhar que há 10 anos atrás, por exemplo, a gente não tinha uma demanda tão grande por profissionais de tecnologia como a gente tem hoje. Uma empresa hoje ela está laçando o programador. Então é um movimento de transformação de mercado. Beleza? E aí, se a gente olhar, a culpa é do Bradesco? Olha só, isso aqui é o número que o banco trouxe de comportamento dos seus clientes. Serviços, as transferências, os DOCs, que são transferências de banco, e os pagamentos de boleto. As empresas, pagamento de boleto, 99% dos pagamentos de boletos são realizados pela internet, por aplicativos, sites, etc. 98% de transferências são realizadas pela internet. Na pessoa física, isso é um pouco menos. Mas olha como, se a gente olhar, como isso vem evoluindo. A pessoa física, ela fazia, em 2017, 46% dos seus pagamentos via internet. Em 2018, 64% e agora 74%. Agora, cada vez mais as pessoas estão aderindo a essas tecnologias.
me explica aqui para mim, qual que é o sentido de ter uma agência se não tem ninguém que vai na agência? Então o banco, claro, vai manter agências em locais que façam sentido e, digo mais, é uma tendência de mudança de comportamento dos próprios postos de atendimento. Então, eu enxergo que os bancos devem, ao longo dos próximos anos, manter postos de atendimento mais com o objetivo de realizar negócios, mais com o objetivo de ter um trabalho consultivo do que ter trabalho operacional, como fazer pagamento de boleto e etc. Os números mostram isso. Olha que relevante isto. Participações dos canais, isso aqui mostra, em 2010, 40% dos clientes usavam a internet de alguma forma e hoje 86% de todas as transações são realizadas através de dispositivos conectados à internet, seja mobile, sites, etc. Então, é uma tendência de mudança de mercado que a gente tem de olhar para isso e entender como que o banco se posiciona. E eu quero reforçar, mais uma vez, não estou aqui para ser advogado do Bradesco, para ficar defendendo o banco, não, não é isso. Eu estou aqui para analisar os fatos e os dados como de fato eles são e como eles devem ser analisados. Aí a gente precisa ir além disso. Porque a gente falou aqui sobre o business, sobre o negócio, lucro, imposto, quanto que pagou de imposto, quanto que teve de contribuição social, não sei o que, blá blá blá, funcionário. A gente falou sobre tudo isso que tem o seu ciclo econômico. Tá certo, falei sobre isso. Mas ó, tem mais uma coisa que a gente talvez às vezes não percebe. O Bradesco tem um negócio chamado Fundação Bradesco. E para você ter uma ideia, em 2019 ele investiu na Fundação Bradesco 666 milhões de reais e beneficiou 90 mil alunos em escolas aí das próprias escolas do Bradesco e até em algumas comunidades. Então, isso aqui é um trabalho social que a instituição faz e só faz porque tem lucro, porque se não tem lucro não vai fazer isso, beleza? Agora que a gente entendeu os números por trás do Bradesco, então, veja só, a gente falou do lucro bilionário que sim, é um número absoluto, é um número bastante expressivo, né? 25, 26 bilhões de reais é um número que é bem expressivo. Só que olha só, a gente viu imposto, quanto foi pago, a gente viu quanto foi pago de salário, a gente viu quanto foi pago para fornecedores, a gente viu um monte de coisa que está por trás disso, a importância do serviço de crédito. E agora eu quero voltar lá no começo desse vídeo, quando eu falei lá, caso você tenha 300 milhões, o que você faria com isso, certo? Se a gente olhar o patrimônio do banco, que eu falei, você deve lembrar, é de 133 bilhões de reais. E aí, quando a gente compara o patrimônio do banco com o seu lucro, a gente vai perceber que o retorno que ele tem frente ao seu patrimônio é de 20,6%. Isso é o que a gente chama de ROI, retorno sobre o patrimônio. E aí, a dica que eu quero te dar é, quando você for analisar uma empresa, o resultado de uma empresa, não olha para o número absoluto, não. Olha para o ROI. É isso que de fato importa, porque isso mostra o quanto a empresa é ou não eficiente, tá bom? Porque se a empresa tem um patrimônio de 133 bi e o seu ROI, o retorno dela é menor, é 5%, o que na prática pode acontecer é que ela vai falar, quer saber? Fecha essa operação aí, vamos colocar meu dinheiro lá em título público que eu vou viver agora de renda, beleza? E é muito melhor, como a gente sabe, não viver de renda, mas gerar valor para a sociedade. Gerar emprego, pagar imposto e circular a economia, beleza? Mais uma vez, só para finalizar, eu quero reforçar. Não sou advogado do Bradesco, não estou aqui para ficar passando pano para ninguém. Tenho as minhas críticas ao sistema bancário, mas é importante, sempre quando a gente for analisar uma empresa, a gente precisa ser justo, tá? E fazer a análise dos dados como eles realmente são. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha e a gente se vê no próximo. Tchau!